Fala galerinha, professor Rafael Veloso falando, continuando aí com as aulas de Físico-Química 2 para graduação, tá? E agora a gente vai falar um pouquinho de termodinâmica de mistura. A gente vai ver como é que uma variável muda, uma variável termodinâmica muda em uma mistura. Se você adicionar ou acrescentar um componente, o que vai acontecer, tá? Então a variação da energia de Gibbs de mistura, ela vai ser o Gibbs após a mistura menos o Gibbs antes da mistura. Então, se é uma variação, vai ser o depois menos o antes, né? A variação é isso. A gente vai ver também, ao longo mais para frente nessa aula, que a variação da entalpia da mistura é maior do que zero e que a variação da entropia, aqui em cima, e da entalpia é igual a zero, tá? Essas duas, aqui eu vou deixar para as outras aulas. Hoje a gente vai falar sobre essa primeira aqui, tá? Beleza, então vamos imaginar que você tem um sistema que tem dois reservatórios, o reservatório A e o reservatório B. Esses sistemas têm gases lá dentro, um gás A e um gás B. Nesse sistema que tem o gás A, você vai ter uma temperatura conhecida, uma pressão conhecida e um número de mols de A conhecido. No sistema B, da mesma forma, você vai ter o número de mols de B, temperatura conhecida e uma pressão. Certo? Então isso aqui é antes de fazer a mistura. Se esta separação aqui, ó, se essa parte que separa o sistema, se ela for removida, aí você vai passar para o sistema aqui abaixo. Esse sistema que está aqui abaixo, você vai ter, na verdade, a temperatura vai ser a mesma, não tem por que a temperatura mudar. A pressão de A agora, ela vai ser apresentada como uma pressão parcial. E a pressão de B também será apresentada como uma pressão parcial. De forma que, na hora que você soma a pressão de A parcial e a pressão de B, você tem a pressão total do gás, tá? Essa equação aqui, ela já é bem antiga. E aí, o que acontece? Nesse processo, a gente sabe que a variação da energia de Gibbs vai ser negativa. Isso significa que esse processo vai acontecer de forma espontânea, tá? Isso é intuitivo. Se você tem dois gases separados, né? E se você abrir o reservatório, né? O que separa os dois gases vão se misturar de forma natural. Mas a gente consegue provar isso tanto pela teoria cinética dos gases. Então, se eu imaginar que nesse sistema aqui eu tenho um monte de gases, esses gases vão se chocar entre eles, certo? Se eu retirar esse reservatório daqui, esse gás que estava nessa direção, ao se chocar com esta partícula, ele vai acabar sendo direcionado para cá. E quando ele for direcionado para cá, ele vai demorar a voltar para a posição inicial dele novamente. Então ele vai acabar em um determinado momento ocupando esse espaço, e o gás que está nesse espaço também vai acabar, pela questão dos choques, né, da randomicidade, da aleatoriedade dos choques, ele vai acabar indo para o outro recipiente também, beleza? Então isso é natural. Teoria cinética dos gases você consegue provar, mas você também consegue provar por potencial químico, por termodinâmica, tá? Então, ó, tem essa equação aqui, ó. Essa equação fala que o potencial químico é o potencial químico padrão mais RT ln de P sobre P bolinha P padrão. O que essa equação representa? Com ela a gente consegue calcular o potencial químico em situações diferentes das que são registradas, em situações diferentes da situação padrão, tá? Situação padrão é o quê? 25 graus Celsius, pressão de 1 bar. Então, mas nem sempre a nossa reação ou o nosso processo está acontecendo a 25 graus Celsius e 1 bar. E aí, se você não tiver nessas condições, como é que você vai saber qual que é o potencial químico? Esse potencial químico padrão aqui, gente, ó, dá pra gente encontrar ele em tabelas, em livros. Só que nem sempre tá nessa situação de 25 graus Celsius e 1 bar. E aí a gente tem que usar essa equação aqui para poder encontrar. Então, nessa equação você tem o potencial químico padrão, que você tem ele tabelado. Esse R é a constante dos gases ideais, T é a temperatura em Kelvin. E esse Ln de P aqui, o que acontece? Por que tem esse P bolinha aqui embaixo? Ó? Esse P bolinha está aqui embaixo porque se eu coloco esse Ln apenas com P, eu ia ter uma unidade, né, ATM ou milímetro de Hg, uma unidade de pressão, e essa unidade ia me atrapalhar nesse processo aqui, ó, em questão de unidades. Então eu divido sempre por
uma pressão padrão de valor unitário, né? No caso aqui 1 bar, eu divido por 1 bar, para tirar a unidade, basicamente. Então, essa divisão das pressões aqui é somente para que você pegue o valor seco da pressão, tá? Essa pressão vai vir com valor seco, então ela não vai vir com unidade. De forma que, em alguns casos, a gente nem coloca essa pressão que está aqui embaixo, a gente nem coloca ela, a gente só usa mesmo a pressão seca, só o valor que está lá mesmo, geralmente em bar, né? Aí se é em bar vai depender da unidade desse R que você vai colocar, tá? Mas é geralmente em bar. E é isso a equação. Agora, de onde que essa equação surgiu? Por que ela é desse jeito? Ó, se a gente avaliar, a variação da energia de Gibbs ela é dada por essa equação aqui, ó, VdP menos SdT. Ela é mais simples, né? Sem aquela parte do potencial químico. Então, se eu considerar que a temperatura é constante, eu corto essa parte da equação e aí fica que variação de Gibbs em relação à pressão com a temperatura constante é igual a V. Se eu olhar isso aqui em termos molares, então a variação de Gibbs molar, que é o que eu chamo de potencial químico, em relação à pressão, vai ser o volume molar também, se eu dividir os dois pelo número de mols, né? Beleza. Então, eu posso pegar esse dp aqui, ó, jogar para o lado de lá e tentar integrar. Que eu vou chegar nessa equação aqui de baixo, ó. Então, a variação de Gibbs molar, que eu poderia chamar de variação do potencial químico, né? É a integral de um P inicial até um P final do volume molar dp, tá? Esse volume molar, se a gente lembrar lá da equação dos gases ideais, ó, PV é igual a nRT. Então, V sobre N, que é o que a gente chama de volume molar, vai ser RT sobre P, tá? E aí eu substituo isso aqui no lugar do VM, ó. VM é RT sobre P, tá? E aí de PI até PF. Então, o R e o T, eles são constantes, eles saem para fora da integral. Aí o potencial químico final vai ser o potencial químico inicial, que geralmente é o potencial químico padrão, tá? Por que eu uso o padrão? Porque eu tenho valores dele na tabela. Com mais RT, integral de 1 sobre P, dP. Essa integral de 1 sobre P, ela dá um ln, né? Então, ela vai dar ln de P final menos ln de P inicial. A subtração desse ln dá PF sobre PI. Como o potencial químico aqui eu peguei padrão, né? Na situação padrão, que é 1 bar e 25 graus Celsius, essa pressão também será padrão, ou seja, será de 1 bar, tá? Então é assim que a gente chega nessa equação. E aí, galera, tem essa outra equação aqui, que é a equação zero, né? Que a gente propôs na aula anterior, na aula que a gente falou sobre potencial químico. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa que a gente acabou de descobrir aqui e vou substituir na equação zero. Equação zero que a gente viu lá na outra aula, tá? Equação zero é essa daqui. Vou substituir então o potencial químico, a expressão nessa equação. Então vai ficar desse jeito aqui, ó. Eu posso escrever então a energia de Gibbs antes da mistura e depois da mistura. Então, antes da mistura, a expressão vai ser igual a essa daqui, né? Você vai ter o Na e o termo que corresponde ao potencial químico de A, o NB, e o termo que corresponde ao potencial químico de B. Perceba que aqui eu estou em uma pressão só P, por quê? Porque eu só tenho o componente A, não está misturado ainda. E se eu só tenho o componente A, não tem por que eu falar de pressão parcial. Lembrando que essas expressões matemáticas que a gente está fazendo aqui são em relação a esse sistema de gases aqui, ó, antes, né? E aqui depois da mistura, que a gente vai fazer para cada um deles, tá? Então, antes da mistura, a expressão fica assim. E depois da mistura, essa pressão aqui, ó, ela passa a ser a pressão parcial do gás. Se eu quero falar do potencial químico de um gás, eu vou falar da pressão deste gás em específico, tá? Então, muda só um pouquinho, joia? Se eu fizer, então, esse final menos o inicial, né? Um menos o outro, eu vou perceber o seguinte, ó. Esse termo aqui, ó, ele é igual a esse termo. Esse termo é igual a esse termo. Então, eu posso cortá-los, né? Então, o que eu vou subtrair, ó? Eu vou subtrair aqui, ó,
vai ser Na, RT, Ln de P, NB, RT, Ln de P, né? E do final eu vou ter Na, RT, Ln de PA e NB, RT, Ln de PB. Então, vai ser final, ou seja, esta parte aqui, menos, peraí, senão o José não enxerga, esta parte aqui, menos essa, ok? Então, eu vou ter uma subtração de LNs. Então, vou ter uma subtração de LNs. Isso aqui pode permanecer, né? Posso colocar em evidência, eu vou ter uma subtração desse LN com este LN aqui. E quando eu subtraio o LN, eu posso usar uma propriedade, né, de logaritmo, que a subtração de dois LNs nada mais é do que o LN da divisão dos dois. Então, se eu tenho aqui, ó, LN de A menos LN de B, isso aqui é a mesma coisa que LN de A dividido por B. Então, tem essa propriedade, tá? Então, a variação da energia de Gibbs da mistura, ela acaba sendo NART e a subtração dos LNs, mais NBRT, subtração dos LNs, né, que dá essa divisão aqui, beleza? Outra observação que dá para simplificar mais ainda nessa equação é o seguinte, ó, esse Na aqui, ó, número de mols de A, ele pode ser descrito como o número de mols total vezes a fração molar de A, certo? Fração molar de A. Então, por exemplo, vamos supor que o número de mols total é 10 e que o número de mols de A é 4. Então, isso aqui vale 4, isso aqui vale 10. Então, essa fração molar representa o seguinte, quantos por cento, dentre todos os mols que tem no sistema, quantos por cento é do componente A? É isso que representa esse XA. Aqui no caso, por exemplo, vai ser 40%, ou seja, 0,4. Então, 0,4 vezes 10, né, acaba dando igual a 4. Tá? É isso que a fração representa. Então, eu posso escrever isso aqui em termos da fração molar. Essa pressão parcial sobre a pressão total aqui, ó, essa pressão parcial sobre a pressão total, eu também posso chamar aí de fração molar, tá? Lá dos estudos de gases, essa expressão. Então, eu chego à seguinte coisa. Para a parte de A, então, eu vou ter o número de mols total vezes o RT vezes o XA, né? Essa parte inicial aqui, ó, vai acabar virando esta equação aqui. O B é a mesma coisa, número de mols total, RT vezes XB. Então, perceba que o número de mols total vezes o RT, ele se repete, tanto nesta primeira parte, quanto nesta segunda parte. Você vai ter um número de mols total, né? Isso daqui, ó, vai virar número de mols total vezes RT vezes XB, né? XB vezes NT aqui, ó, dá o número de mols de B. Então, essa parte que se repete, eu posso colocar ela em evidência. Tá aqui, ó, em evidência, tá? Aí, quando eu multiplico aqui, ó, esta primeira parte aqui é a parte referente ao componente A e essa segunda parte referente ao componente B. E vamos dar uma olhada nesta equação, ó. O número de mols, ele sempre vai ser positivo, o R é uma constante que é positiva e a temperatura, como é em Kelvin, vai ser positiva. Então, essa multiplicação aqui, ela sempre vai dar um número positivo, certo? Agora, vamos para dentro da equação aqui, ó. XA. XA é o quê? A fração molar de A. Ela varia de 0 a 1. Então, ela varia de 0 a 1. Ela não vai ter um valor diferente disso. Então, ela é sempre positiva também. Esse LN aqui, ó, de XA, vai ser um LN de um número que está entre 0 e 1. E LN de número que está entre 0 e 1 dá sempre negativo, ó. Então, o LN do XA e do XB vai dar sempre negativo. Então, galera, quando eu fizer nRT vezes XA, LN de XA, isso aqui dá negativo. Quando eu fizer nRT vezes XB, LN de XB, isso aqui também vai dar negativo. Ou seja, se eu misturo dois gases, a variação da energia de Gibbs para essa mistura, né, para esse processo, vai ser sempre negativa. Então, a gente prova matematicamente, via termodinâmica, que a
uma mistura, ela vai acontecer, né? As moléculas de um gás elas vão se misturar de forma espontânea, porque a energia de Gibbs dela é sempre negativa. Esse gráfico aqui, ó, tá mostrando essa variação dessa energia de Gibbs em função da fração molar de ar. E ela vai ser sempre negativa. Percebam que ela está sempre abaixo do zero. Vou fazer um exercíciozinho sobre isso agora, gente. Ó, vamos imaginar que você tem um recipiente dividido em dois compartimentos iguais, né? Igual da figura 5.8. Figura 5.8 é essa daqui, ó. Eu coloquei no início, né? Vamos imaginar que você tem esse recipiente aqui no início e que depois de uma mistura você passa até essa situação. E aí eu quero calcular com vocês aqui qual que foi o valor da variação da energia de Gibbs quando essa mistura aconteceu. Para isso eu vou ter que calcular a energia de Gibbs no início do processo, a energia de Gibbs no final do processo e fazer, né, a variação da energia de Gibbs é o Gibbs no final menos Gibbs no início, tá? Então vamos terminar de ler então a questão, ó. Você tem compartimentos iguais, num primeiro compartimento você tem 3 mols de H2 a 25 graus Celsius e no outro compartimento você tem 1 mol de N2 também a 25 graus Celsius. Calcular a energia de Gibbs da mistura quando se remove a separação entre os dois compartimentos. Admita que o comportamento dos gases seja o de um gás perfeito, ou seja, um gás ideal. E aí qual vai ser o método que a gente vai usar? A questão dá pra gente. Equação 5.16 não pode ser usada diretamente, pois os dois gases estão inicialmente em pressões diferentes. As pressões são diferentes. Calculamos a energia de Gibbs inicial a partir do potencial químico. Para isso necessitamos da pressão de cada gás. E aí nós vamos considerar que P é a pressão do nitrogênio. Então a pressão do nitrogênio vale P. Então a pressão do hidrogênio vai ser um múltiplo de P. Gente, vamos dar uma olhada aqui, ó. Já que a temperatura é a mesma, que o volume dos recipientes é igual, né? Então a pressão ela vai ser em função do número de mols do gás, certo? Se aqui tem 3 mols de hidrogênio, então a pressão vai ser 3 vezes maior do que no outro recipiente que tem apenas 1 mol, tá? A pressão ela é função do número de mols de gás. Ela não é em função do tipo de gás. Dá pra gente prever isso por PV igual a nRT. A gente faz para dois sistemas. Para o sistema de N2 e para o sistema de H2. Ó. PV nRT. Se a temperatura dos dois sistemas é igual, então eu posso cortar as duas temperaturas. O R também vai ser igual. O volume dos recipientes é igual também. Então perceba que a pressão ela vai ser proporcional ao número de mols. Então se tem 1 mol, a pressão vai ser 1P. Se tem 3 mols, a pressão vai ser 3P. Tá? Então o número de mols do H2 é 3P. Beleza? Depois a gente vai calcular então a energia do sistema. A energia do sistema antes de tirar a separação e depois que a separação foi retirada. Beleza? Então vamos lá. Qual a equação que a gente vai utilizar para calcular essa energia inicial? A equação é essa daqui, ó. Vou buscar ela aqui para vocês. É essa equação aqui. A gente vai usar para antes do sistema, tá? Então eu vou apagar esse tanto de coisa que eu coloquei aqui e vou copiar essa equação. Copiar a equação. Então, ó, gente, a energia de Gibbs inicial, ela vai ser o número de mols de A. Quem que é o número de mols de A? O A, vamos considerar que o A é o hidrogênio, tá? Isso aqui é o A. Isso aqui é o B. Então, o número de mols de A é 3 mols. Que multiplica o potencial químico de A mais esse RT eu já poderia substituir ele, tá, gente? Mas eu não vou substituir, não. Vou deixar para mais tarde. Vezes ln de... Qual que é a pressão no recipiente A? 3 vezes a pressão em relação a B.
Então, eu vou colocar 3P aqui por essa avaliação que a gente fez aqui dos dois sistemas, para a gente poder comparar pressões equivalentes mais tarde, tá? Agora, vamos para a parte do recipiente B. Recipiente B é 1 mol, aí tem o potencial químico de B, RT, LN de P apenas, né? Esse P está aqui, porque a pressão do recipiente B vale P, beleza? Agora vamos ver como é que a gente vai fazer para calcular, para poder propor a energia de Gibbs final. A energia de Gibbs final vai ter uma equação bem parecida com essa, que ela está aqui em cima, ó. Então vai ser essa daqui. Essa equação aqui, ó. Vou apagar tudo aqui para eu poder recortar. Direito. Cortar e colar lá. Então a equação vai ser essa, gente. Cabe agora a gente entender o que muda de um sistema para o outro. O número de mols de ar continua sendo 3 mols, não foi adicionado hidrogênio em lugar nenhum. O potencial padrão de ar continua sendo o mesmo, tá? O R e o T continua sendo igual. Agora já a pressão vai mudar. Agora a gente tem que falar de pressão parcial de ar. Olha só, antes do processo acontecer, nós tínhamos 3P. Ele falou que os recipientes eram iguais, os dois recipientes, e que ele tirou a separação, o que separava os dois recipientes. Se ele separou, gente, então o volume vai dobrar para cada gás. Se o volume dobra, a pressão cai pela metade, tá? Então essa pressão aqui que era 3, ela vai ser 3, era 3P, agora ela vai dividir por 2, ela vai cair pela metade. Esta outra pressão também cairá pela metade, ela era só P, né, 1P, ela vai cair pela metade. Então isso aqui vai ser 3 meios de P, aqui é 1, vezes μ de B, RT, LN de meio de P. Agora a gente tem que subtrair essa equação do Gibbs final e do Gibbs inicial. A gente tem que fazer a subtração, né? Porque a variação da energia de Gibbs de mistura vai ser Gibbs final menos Gibbs inicial. E essa subtração vai gerar o quê? Ó? Esses dois termos aqui, eles são iguais, ó. Então eles cortam. O potencial químico de B também é igual e corta, né? Então a gente vai ter de fixo aqui, ó, esses 3 mols, quando eles multiplicarem pelo RT aqui, ó, eles vão ser igual a esses 3 mols multiplicados pelo RT, tá? Então desta partezinha vai ficar delta Gibbs de mistura, fica 3 vezes RT, e aí eu vou ter a subtração desses dois LNs, ó, deste LN com este LN aqui, certo? Dos dois LNs. O primeiro LN que vem é esse aqui, ó, porque ele é o final. Então fica LN de 3 meios de P menos LN de 3P. Agora a segunda parte da subtração, né? Eu estou subtraindo essas equações aqui, ó. Essa parte aqui agora, ó. Esta com esta daqui, ó. Então vai ficar 1 vezes RT, que multiplica LN de meio P, menos LN de P apenas. Quando eu vou subtrair LN, gente, eu acabo fazendo uma divisão deles, né? Então, por causa da propriedade dos LNs. Então, fica 3 vezes RT. Esse RT eu posso até colocar ele em evidência logo, né? Então, fica RT, que multiplica 3 vezes. Agora eu tenho que fazer LN do primeiro, 3 meios de P, dividido por 3P. Coloco os dois LNs em um só. Mais uma vez. E coloco os LNs em um só. Meio de P sobre P. Gente, então, esses LNs aqui, esses P's, eles vão se cortar dentro dos LNs. E aí eu vou conseguir agora ter valores numéricos. Vamos substituir agora o R e o T
para a gente ter valores numéricos. Vou dar uma olhada aqui qual o valor do R que eu vou usar. Aqui vai dar... Deixa eu ver aqui. Não sei qual foi o valor que essa questão pegou do R não, gente, mas o resultado aqui vai dar, fazendo a soma aqui, vai dar menos 6,9 kJ, tá? Então coloca o valor do R. Esse valor do R ele tem que estar em bar vezes litro por Kelvin vezes mol, beleza? Então o valor do R tem que estar nessas unidades, porque essa pressão aqui, ela também vem nessa mesma unidade. Beleza? Só esse litro aqui que eu não tenho tanta certeza, tem que olhar. Beleza? Então